A igreja primitiva, que é essa que a gente ouve nesses dias pós-pascais, quando a gente lê as cartas católicas, São Pedro, São Tiago, quando a gente ouve os Atos dos Apóstolos e toda a dinâmica das primeiras comunidades, é para que de fato a gente também se forme no amor mútuo. Mas, Padre, o que é esse amor mútuo? Aquele amor que a gente tem por Deus e que move, e aquele mesmo amor que a gente sente de Deus e que nos move. E é em função desse amor que a gente amplia esse amor para aqueles que, como um sinal de Deus, eles pedem o meu amor, pedem o meu perdão, pedem a compreensão da minha parte, e são os meus irmãos. Vejam, há sempre e sempre haverá uma discussão. O que é mais importante, os preceitos ou a espiritualidade? Deus não vai abolir os preceitos, mas todos os preceitos que exageram e machucam, por exemplo, não são mais necessários. Nenhum sacrifício animal, por exemplo, que era um preceito judaico, é necessário para que a gente expie os nossos pecados. Por quê? Jesus, Cordeiro de Deus, foi imolado como sacerdote, como altar, mas também como Cordeiro. E a comunidade cristã, ela está dividida. Nos Atos dos Apóstolos, parece bem claro que os judeus da diáspora, aqueles judeus que eram nascidos na religião, mas estão fora da Judéia, fora e foram nascidos como Paulo. E, por exemplo, os gregos, que estão se convertendo, que eram famílias de gregos que, desde a ocupação de Alexandre o Grande, também ficaram por lá, por vezes se encontraram, namoraram e formaram famílias também ali pela Judéia, vão se convertendo. Um dia o problema são as viúvas, que precisam ser alimentadas pelos diáconos. Hoje o problema é outro, é a iniciação. Então é muito interessante ver que a igreja, nessa catequese dos Atos dos Apóstolos, ela vai nos ensinando a partir da própria experiência o que é tradição e o que o magistério de fato afirma. Porque aqui nós estamos falando do primeiro concílio, o primeiro momento em que os apóstolos se reúnem para discutir as problemáticas da vida cristã e especialmente uma pergunta: os cristãos convertidos precisam ou não passar pelo judaísmo? Porque o homem judeu precisa ser circuncidado. Uma coisa é circuncidar a criança com 8 dias. Outra coisa é um homem adulto fazer uma cirurgia à base de pedra sem nenhuma anestesia, como era o padrão da época. E ainda até hoje na criança não se usa anestesia, a maioria e os mais conservadores. Então, amados, o que nós estamos aprendendo por esses dias? Que a gente está entrando em algo no qual muitas coisas são preservadas, mas muitas tradições também são abolidas. E o que isso serve para nós, aqui no nosso indivíduo, para que depois a gente chegue no Evangelho? A gente também pode se acostumar a ter coisas ou a resumir a nossa experiência de fé apenas aos preceitos. Por exemplo, eu vou à missa aos domingos, mas não participo da vida da minha comunidade. E aqui eu não estou falando para quem tem problema de saúde, não, eu estou falando para quem goza de saúde. E cumpre e participa da missa como se fosse um preceito.
São essas pessoas que dizem assim: olha, hoje a missa estava boa, e no outro dia não estava boa, porque depende de como elas se colocam diante do Senhor para a missa estar boa para elas ou não. Então, quando alguém te falar assim: padre, a missa hoje estava boa, ou alguém fala: não, eu gostei da missa hoje e não gostei de outro dia, é porque essa pessoa cumpre o preceito dominical, mas ainda não mergulhou no mistério da Páscoa que nós celebramos, inclusive nesta missa, ou em qualquer outra missa. Então a gente ainda está no costume do preceito. E Jesus não quer isso. Olha que interessante, porque eminentemente havia uma população que se convertia ao cristianismo, grande parte dela era mais pobre e trabalhava com o pastoreio, com as suas ovelhas, e outro um pouquinho melhorzinho de situação, que eram agricultores. E Jesus inúmeras vezes ele usa o quê? Parábolas. Por quê? As pessoas conhecem daquilo que ele está falando. Hoje não. Por exemplo, a gente sabe como é uma videira. Talvez a gente veja uma parreira, como a gente chama aqui. Mas qual é o melhor terreno para a parreira, por exemplo, para uma videira? É o terreno bom ou o terreno ruim? É o terreno ruim. Porque é a única planta que consegue tirar a doçura de quanto mais o terreno for ruim. Olha que interessante. Tirar a doçura de um terreno ruim. De onde vem o doce? Quando a gente vê aquelas matérias das videiras, bonitas, bem formadas, hoje pequenininha, até para ajudar na colheita, a gente vê sempre um terreno pedregoso, por vezes bem calcário, e a gente fala: nossa, como é que isso daí? Como é que esse vinho sai do sabor dessa uva de um terreno tão ruim? Sim, porque a força de Deus na vida e na mensagem que Ele quer deixar para a videira é muito maior do que a gente imagina. E assim Jesus chama. Mas por que Ele diz que nós somos ramos dessa videira? Porque de fato Ele explica. Os frutos que nós damos após a experiência pascal não foram frutos nossos. Eu não tenho mérito nenhum, é tudo dele. Mas ao mesmo tempo passa por mim a seiva. Quando eu sou um ramo e quero dar frutos, eu sou enxertado na videira que é Cristo. E é essa mensagem que o Senhor está falando. Não importa que uva, nós somos ramos enxertados pelo batismo na videira que é Cristo. E essa videira para nós é a seiva, é o sentido da vida, é aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, é o motivo do nosso amor. E para servir a Deus não é apenas como padre, como religioso, como religiosa. Para servir a Deus como alguém que o louva em todos os momentos, a primeira experiência que a gente tem que fazer é de fato, no casamento, na escola, na igreja, viajando, em todos os momentos, ser aquele e aquela que são nutridos pelo Espírito de Deus, que é a seiva viva que nos faz de fato, desde o batismo, não apenas nos identificarmos como ramos, mas como aqueles que podem levar doçura para o mundo através dos frutos do mesmo Espírito. Aliás, a docilidade é um fruto do Espírito Santo. Me parece que nós estamos 20 séculos longe dessa palavra, mas ela é muito atual. Porque muitas vezes nós esquecemos que o centro é Cristo, e que só e somente dele emana
tudo o que fazemos e tudo o que temos. E muitas vezes a gente se engana com as doçuras que o mundo oferece, esquecendo que quando nós nos ligamos a esta videira que é Cristo, nós produzimos a doçura do mundo. Mas para isso eu preciso fazer uma escolha. Ser de Cristo não é ouvir a palavra. Emaús, eles ouviam. Não é escutar o testemunho do ressuscitado. Emaús, os discípulos ouviam. Não é conhecer a palavra. Os fariseus conheciam. Eram teólogos. Não é meramente ser um catequista, como os fariseus também eram, e os levitas e os doutores da lei. Mas é preciso deixar que a seiva do Espírito Santo passe dentro e saia de nós como frutos, os frutos do Espírito. Então a gente pode avaliar que ramos nós somos. Você já se perguntou que ramo eu sou? Como é que eu conheço que ramo eu sou? Pela doçura dos meus frutos. Ou seja, pelos frutos que eu dou. Não é assim que a gente fala? Me mostra os frutos que eu vou te dizer a árvore. Então talvez eu não preciso chegar a uma vida inteira, avaliar todos os meus frutos. Não, a gente erra também. Quantas vezes eu quero dar uma uva doce, mas eu só consigo, não é? Dar um caqui. Já comeram caqui quando... Nunca mais comi caqui, porque eu fui comer um caqui que não estava no ponto e amarra até a minha alma, arrepio até agora. Né? Nunca mais vou comer caqui, não quero pôr na boca aquele trem, nunca mais, porque um dia eu comi de vez, né? E arrepio agora só de lembrar. Mas muitas vezes eu produzo esse caqui amargo, esse caqui fora de época, enquanto Deus me chama a produzir uma doçura, a doçura da uva, porque quanto mais doce a uva, melhor vinho ela produz, ou seja, maior alegria. Por isso eu posso olhar agora para os meus frutos e perguntar se de fato a seiva do Espírito Santo que me dá vida chega até minhas mãos, para que as minhas mãos produzam doçura, chegue até a minha boca, para que minha boca fale a doçura do Espírito, chegue até as minhas atitudes, quando também elas são frutos não dos preceitos e da lei, mas do amor, que tem que sim passar por nós para acontecer no mundo. E essa é a grande mensagem. Vocês querem um mundo doce? Liguem-se a Cristo e testemunhem a doçura de Cristo, a sua salvação. Vocês querem uma família adocicada e com o sabor da alegria que vem do Espírito, quando a uva fermentada nos dá o sabor do vinho? Produza a doçura com a seiva do Espírito, sendo um ramo que dá fruto. Agora, se os outros veem em você só secura, só desgosto, só reclamação, você acha que Jesus vai ficar mandando a seiva para te sustentar até quando? Se a tua vida é reclamar. Eu espero ser, mesmo no pior dos meus dias, um ramo que deixa os outros adocicados, mesmo quando eu não sentir essa doçura. E o Padre Zezinho canta uma canção assim. E a palavra também fala que o meu cansaço a outros descansa. Que inclusive quando eu me sentir seco, quando eu me sentir sem seiva, que essa seiva ainda passe por mim para fazer com que o outro sinta a doçura da videira, que é Cristo, e não a amargura dos meus dias.
E assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.